terapeuta integrativa e vim compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido sobre a terapia com os óleos essenciais. E o tema de hoje é muito oportuno, é muito instigante, é muito interessante e o que é melhor, tudo tem base científica. Tudo tem referência bibliográfica, científica, pesquisas, artigos, já tem comprovado, a neurociência tem falado, a física quântica também você pode fazer a correlação. Você já vai entender. Hoje falaremos de óleos essenciais e as emoções. Tudo a ver. Por que tem tudo a ver, Diliane? Porque a ação imediata do óleo essencial é por onde? Por via inalatória. Vamos entender um pouquinho? Olha só, quando as moléculas aromáticas dos óleos essenciais, que é recheada de compostos bioquímicos, entram em contato com o nosso nariz, nossos cílios olfativos, ele entra em contato e leva uma informação, porque nós somos seres que nós sentimos, nós pensamos biologicamente de forma neuroquímica. As nossas emoções, elas são neuroquímicas. Então, quando o óleo essencial vem com toda a sua informação, com toda a sua frequência, sua vibração energética, vem com toda a sua composição química, quando entra em contato com as nossas narinas, ele ativa o nosso bulbo olfativo, que leva uma informação para o nosso sistema límbico e dispara neurotransmissores, dispara produção de hormônios do bem-estar. Gostou desse início? Vai ficar muito mais interessante. Fica por aqui. Se você não puder assistir agora ao vivo, não pôde assistir, vai ficar gravado no meu IGTV e nós iremos conhecer essa terapia maravilhosa chamada aromaterapia emocional. Dentro da aromaterapia, ela é vista também como a aromaterapia vibracional, energética. Você já vai entender por quê. Seja bem-vinda. Hoje falaremos de óleos essenciais e as emoções. Tudo bem? Estou começando aqui dizendo como o óleo essencial entra em contato com as nossas narinas, dispara neurotransmissores no nosso sistema límbico e todo o nosso corpo sofre uma reação em cadeia e toda a nossa fisiologia é modificada com apenas a informação que o óleo essencial leva para o nosso organismo. Tá legal? Para entender melhor o poder do aroma dentro do nosso corpo, vamos entender assim. Por exemplo, você está dentro do shopping e você acaba passando algum restaurante, praça de alimentação. Você acaba passando pela praça de alimentação. Você nem estava pensando em comer, mas aí você começa a sentir o aroma de uma pizza, de um hambúrguer. Você olha as comidas ali expostas, você vê pessoas se alimentando. Todos os seus sentidos estão sendo estimulados. O sentido da visão, o sentido do olfato, até mesmo do tato, né, que você pode comprar algo para tomar. Todos os seus sentidos estão sendo voltados para que aquilo venha refletir no seu corpo e você comece a produzir o hormônio da fome. Tá bom? E o aroma tem tudo a ver com isso, tudo a ver. Porque o aroma é o primeiro sentido que vai diretamente para o nosso cérebro. O aroma, ele não tem filtro. Quando você sente um aroma de um óleo essencial, ele vai direto, em milésimos de segundo, direto para o nosso sistema límbico e provoca uma reação em cadeia no nosso corpo. Por que é importante saber isso? É importante saber por quê. Porque quando você utiliza a aromaterapia como uma terapia para modular o seu humor, para equilibrar as suas emoções, ele passa a ser o primeiro socorro. Quando você se sente mais ansiosa, ou se sente com raiva, ou até mesmo triste, e você reconhece aquele sentimento, você pode recorrer a um óleo essencial, pingar uma gotinha na mão, eu já vou fazer aqui, uma gotinha na mão, aquecer e inalar
profundamente, umas 10 inalações profundas, e se você puder segurar, você vai ver que aquele sentimento de medo, de ansiedade, de tristeza vai dissipando, tá bom? Bora fazer aqui. Esse óleo essencial é o frankincense, também é conhecido como olíbano. Ele pode ser utilizado sublingual, pode ser utilizado aqui no céu da boca, pode ser utilizado com uma gota na mão, aquece e inala. Pode ser também utilizado no ponto VG20 aqui no alto da cabeça. E pode ser feito com uma massagem, um creme neutro, pinga uma gotinha dele, massageia o peito. São diversas maneiras que você pode utilizar um óleo essencial. Você pode utilizar um óleo essencial aqui, ó, no colar aromático, onde eu vou pingar uma gotinha nele e recebo esse aroma durante o dia inteiro. Ele vai estar ali modulando o meu humor, o meu bem-estar. São várias maneiras. Hoje nós estamos falando de aromaterapia e óleos essenciais no controle, na gestão do nosso emocional. Tudo bem? Se você puder fazer a mesma pergunta no meu direct, querida Carla Verônica, eu vou lhe responder. Mas para a gente não fugir do tema de hoje, tá bom? Ficou combinado assim? Você manda lá para mim, tá legal? Ou no meu WhatsApp, o link aí do Instagram tem todas as minhas redes sociais que você pode mandar uma mensagem e eu respondo para você, tá legal? Então vamos entender. Por que o tema de hoje é tão importante? Emocional, gestão do humor, das emoções. Por quê? Eu fiz uma pesquisa aqui, bem rápida, para saber a saúde mental no mundo. Olha como tá. Índices de pessoas com depressão aumentou 18,4% em 2005, entre 2005 e 2015. São mais ou menos 32 milhões de homens e mulheres que sofrem dessa questão. No Brasil, 11,5 milhões de habitantes sofrem de depressão. O Brasil é recordista em pessoas ansiosas. São aproximadamente 18,6 milhões de pessoas ansiosas. Infelizmente, o fim dessa linha de dores emocionais vem a cometer o suicídio, que tem aproximadamente 800 mil mortes por ano no mundo, segundo a OMS. No Brasil, se registra em média 30 suicídios por dia. É desesperador. Entristece, preocupa, porque essa pandemia ela veio intensificar, ela veio aumentar essas questões psicoemocionais. Seja pelo medo da doença, seja pelo medo do desemprego, seja até mesmo pelo desemprego, seja pela perda, né? Um ente querido afetado pela doença e acabou falecendo. Vieram tantas dores, tantas angústias, que alguns psicólogos já têm dito que o aumento de pessoas com ansiedade, com síndrome do pânico, com depressão, nesses 3 últimos meses tem sido alarmante. E agora eu venho falar para vocês sobre uma terapia que ela é 100% natural, mas ela também é extremamente eficaz, já comprovado cientificamente. Vou falar para vocês que na Alemanha, em 2012, fizeram a comparação entre o óleo essencial de lavanda e um tarja preta à base de benzodiazepínico. Desculpa, é uma palavra complicada para mim. Fizeram a comparação e foi tão eficaz quanto o tarja preta. O Silexan seria o produto com óleo essencial de lavanda e o tarja preta. Não experimento lá, o resultado do experimento entre as pessoas que utilizaram foi tão eficaz quanto o outro, mas a diferença é que o tarja preta
tem grandes efeitos colaterais e 30% apenas daquelas pessoas que já utilizaram tarja preta não viraram químico dependentes, não se curaram. A taxa é bem mínima. O restante viraram químico dependentes do alopático. Alguns chegaram ao suicídio, efeitos colaterais no físico também, fisiologicamente alguns órgãos. Por quê? Substância sintética. O nosso corpo, ele processa aquela substância sintética, mas ele sofre, ele não reconhece. Então, é uma sobrecarga muito grande quando a gente utiliza alopáticos. Então, quanto mais a gente poder utilizar produtos naturais, produtos que têm biocompatibilidade com o nosso corpo, é melhor. Tá legal? Então, vamos falar mais um pouquinho. A questão emocional, ela não é pontual. Quando a gente fala de emoção, gestão da emoção, ela mexe com todo um contexto. Lá vem eu com um contexto que é muito importante. A gente tem que contextualizar. Gestão emocional depende do seu temperamento. Gestão emocional depende da sua personalidade. Para gerir as suas emoções, depende de como você foi criado, depende do tipo de família que você teve. Depende de tudo isso, do suporte psicológico que você teve, mas principalmente na sua primeira infância, de 0 a 7 anos, onde alguns pesquisadores dizem que o nosso cérebro é uma esponjinha, que a gente está ali só absorvendo o comportamento, o conhecimento do nosso meio. Geralmente, filhos de pais ansiosos e deprimidos tendem a serem ansiosos ou deprimidos. Tendem, não é regra, é tendência. Então é muito importante a gente cuidar da saúde psicológica e emocional dos adultos, sim, mas olhar para a criança daquela casa, porque ela está ali sem freios, sem barreiras, está desprotegida. E tudo que você fala, como você age, como você sente, vai refletir na sua criança. Vai refletir na sua criança. Eu acho isso muito interessante, porque eu tenho uma criança de quase 3 anos, vai fazer quase 4 anos, vai fazer 4 anos agora em agosto, e quando eu me sinto irritada, assim, me sinto um pouco ansiosa, eu percebo que ela também fica mais ansiosa, mais agitada. Então eu vou imediatamente, pego os meus óleos essenciais, inalo, faço meditações, respirações profundas, porque eu sou a responsável pela saúde emocional, psicológica da minha filha, que está em formação, em crescimento. Entenderam até aqui? Queridos, se você quiser e-books, se você quiser saber como adquirir os óleos essenciais citados aqui, se você quiser participar de mini cursos que nós temos de 3 dias, online, gratuito, manda um direct para mim com seu WhatsApp, me chama no meu WhatsApp, todas as minhas redes estão aí no link do Instagram, e ali eu posso te ajudar a ter essa terapia 100% natural na sua casa. Tá legal? Então vamos lá, vamos continuar. Vamos entender como é a ação dos óleos essenciais no nosso corpo. Como a nossa mente ela é programada de 0 a 7 anos, precisamos cuidar das crianças. A doTERRA lançou um kit chamado Kit Kids, onde vem 6 óleos essenciais, blends já misturados ali na quantidade exata, na quantidade perfeita, para que não venha prejudicar a pele da sua criança, causar irritação, nada. Claro que toda criança é diferente uma da outra, nossas peles são diferentes. Então sempre faça um teste de sensibilidade, passando aqui, ó, numa área assim bem sensível, ou aqui atrás da orelha,
passa o rolão, São Rolãozinho, passa o rolãozinho, espera de 4 a 8 horas. Se não ficou vermelho, se a criança não coçou, se não fez bolha, não tem sensibilidade. É diferente, sensibilidade de alergia. É impossível você ter alergia a óleos essenciais, porque a reação alérgica é devido a uma reação de uma proteína de determinada substância. E óleos essenciais não contêm proteínas, tudo bem? Continuando. Por que será que, até pesquisei isso aqui também, que a venda de medicamentos alopáticos, ansiolíticos e antidepressivos aumentou em 2013 até 2017 42%. Por que nós tivemos esse fenômeno do aumento de 42% no consumo de medicamentos alopáticos? Sem falar que todo alopático não vai tratar a causa. O medicamento alopático só trata sintomas. A causa, você precisa se avaliar. Se você não conseguir sozinha, busca ajuda médica, psiquiatra, psicoterapias, aromaterapia, que vai te ajudar com os óleos essenciais, meditação. Busque todas as atividades que vão te ajudar a sair da situação de depressão ou ansiedade. Mas os medicamentos alopáticos, eles são reflexos de um hábito que a gente adquiriu com a industrialização. Em tudo, a gente quer uma pílula mágica, a pílula da solução, o fast food da saúde. Estou com dor de cabeça, Anador, dor no estômago, Buscopan, cólica, Buscopan, qualquer coisa, a gente vai ali na farmácia e compra a solução mágica, né? Mas a gente não percebe que uma dor de cabeça pode ser alergia alimentar, intolerância alimentar. Dor de cabeça pode ser tensão, pode ser estresse, dor de cabeça pode ser pressão alta. Tem tantas causas que quando você vai lá e compra um analgésico, você apenas abafa um sintoma. O seu corpo fala, o seu corpo diz o que ele está sentindo para que você venha refletir, para que você venha analisar. Mas quando você vai na farmácia e pega uma pílula mágica, você nunca vai saber o que tem. E às vezes só vai descobrir quando está no nível muito avançado, uma doença muito séria e tantas outras coisas. As terapias integrativas que estão no SUS, como aromaterapia, acupuntura, cristaloterapia, tantas outras, vêm te fazer olhar para o todo, te dizer que você não é só biologicamente, você não é uma máquina, mas aqui dentro tem corpo, tem mente, tem emoções, tem a parte energética, vibracional, tudo isso que você vem, você precisa analisar, você precisa olhar com muito cuidado, com muito carinho. Tá legal? Diliane, tá viajando, Diliane. O que tu quer dizer com isso? De corpo, mente, emoções, energia, vibração. O que você quer dizer com isso? Vamos pensar. A medicina tradicional chinesa já nos ensinou há milênios que as emoções são refletidas no nosso corpo e elas afetam determinados órgãos. Por exemplo, até anotei aqui. Deixa eu pegar aqui para você. Quando você sente raiva, o órgão afetado é o fígado e os rins. A raiva vai diretamente lá, ó, no fígado e nos rins. Quando você sente medo, quando você sente ansiedade e terror, ele afeta o teu sistema nervoso, afeta o teu coração,
os teus rins e o teu intestino. Isso daria uma aula à parte, né? Falando sobre a relação entre as emoções e os órgãos do nosso corpo, segundo as medicinas milenares, que tem sido tão importante para a gente entender de forma holística o que acontece com o nosso corpo. Mas tem mais informações aqui para a gente perceber que emoção, ela é uma vibração, um movimento, é a energia em ação, é a nossa força vital em ação, seja ela caminhando para o positivo ou seja ela caminhando para o negativo. Tudo isso é uma reação em cadeia que quando você pensa, você sente, você age. Como assim? Se você começa a pensar coisas tristes, você fica triste e no final acaba chorando. Se você começa a pensar em coisas que te provocam raiva, que te provocaram algum momento de raiva, de ira, de fúria, o seu corpo acaba sentindo essa raiva como se fosse naquele momento presente e você acaba ficando com a cara fechada naquele dia. Perceba. Faça essa auto-observação e você vai ver que o nosso corpo fala, o nosso corpo, ele reflete aquilo que está aqui, ó, aqui dentro. E esse aqui é tão importante que ele contém o centro de controle das nossas emoções e guarda as nossas memórias. É o chamado sistema límbico. E os óleos essenciais conseguem ter este poder de interagir com o nosso sistema límbico. E quando a gente, dependendo do óleo essencial que a gente for escolher, a gente inala, ele vai modular o nosso sentimento, fazendo com que a gente ressignifique a ressignificação daquele sentimento. É lindo de ver o poder dos óleos essenciais. Vamos lá. Como é que eu vou fazer isso, Diliane? Vou já te dizer. Vou te ensinar quatro passos para que você venha trabalhar os seus humores, o seu sentimento com o óleo essencial. Vou pegar aqui uma lavanda. A lavanda, ela é riquíssima em acetato de linalila e linalol, comprovadamente ansiolítica, sedativa, relaxante. Tudo isso temos aqui nesse vidrinho de lavanda. Você vai escolher uma emoção que você queira transmutar, que você queira liberar ou que você deseja sentir. A lavanda, ela pode trabalhar o medo. O medo, quando nós estamos com medo, a gente precisa do quê? De amparo. E qual é a emoção que nos dá sentimento de amparo? Não é o amor? Então vamos transmutar o medo pelo sentimento de amor? E para que isso venha ficar ancorado, venha fazer uma ligação com o nosso córtex cerebral, a gente precisa falar, a gente precisa manifestar o que a gente deseja. E aí, quando você sente o óleo essencial de lavanda e você fala o que você deseja, você faz uma ligação. E aquela reação neuroquímica vai agora ficar ancorada nesse novo sentimento, nessa nova emoção. Vou te dizer aqui, você pega o óleo essencial de lavanda, pinga uma gotinha aqui na palma da mão, uma gota, é extremamente concentrado, você esfrega para aquecer um pouquinho. Se você estiver com medo, você vai inalar. Se puder segurar, segura. Eu estou protegida sempre. Eu estou protegida sempre.
Eu estou protegida sempre. Eu estou protegida sempre. Eu estou sempre protegida. Eu estou sempre protegida. Eu estou sempre protegida. E você faz isso até não sentir mais o cheiro da lavanda. O que a gente fez aqui? A gente ancorou um sentimento de amor, de amparo, em cima de um sentimento de medo. Se você estava com medo, você mentaliza, eu estou protegida sempre. Você inala a lavanda, que vai interagir com o seu sistema límbico e vai ancorar esse novo sentimento. Mas por que isso dá certo, Diliane? Porque a sua mente não sabe o que é real. Se você imagina, se você pensa, sente que você está realmente amparada, que você está protegida, sua mente vai acreditar. Tá bom? Então, fazendo isso, e tudo aquilo que a sua mente acredita, o seu corpo reflete. Tudo aquilo. Tanto que existem as doenças psicossomáticas. Não existe a gravidez psicológica, a sua mente acredita que você está grávida e o seu corpo acaba produzindo hormônio da gravidez, que no final não tem criança alguma. É o poder da nossa mente. Se nós conseguirmos utilizar toda essa habilidade que a nossa mente tem, todo esse poder que ela tem, você vai conseguir ter uma vida mais equilibrada, emoções mais equilibradas. O suporte da aromaterapia é incrível para isso. É incrível porque tem tirado pessoas dos vícios, tem tirado pessoas da depressão, tem tirado pessoas da ansiedade, tem feito coisas maravilhosas. São depoimentos e mais depoimentos que a gente tem acompanhado e isso nos dá mais alegria, mais força para compartilhar com vocês essa terapia. Mas vamos continuar aqui o nosso estudo. Aqui só foi uma prática do quanto você pode se beneficiar de uma gota de óleo essencial. Lá no meu feed, eu acabei de postar aromaterapia emocional. Lá está dizendo um vídeo bem ilustrativo de quando você inala um óleo essencial, as moléculas aromáticas cheias de compostos bioquímicos entram em contato com o nosso sistema límbico e produz uma reação em cadeia no nosso corpo. É lindo de ver, é muito maravilhoso. Mas vamos continuar. Eu vou trazer aqui um tema que eu não sei se todo mundo já ouviu falar, se vocês já leram algum artigo sobre isso, mas eu vou falar aqui sobre vibração, sobre frequência. Como assim, Diliane? Lá por 1992, Bruce Tainio construiu um equipamento capaz de medir a frequência, tanto dos óleos essenciais, quanto das frutas, dos animais, do nosso corpo. Frequências medidas em megahertz. Frequências. E ele descobriu que existe uma frequência da saúde. A frequência da saúde, ela está entre 62 e 71 megahertz. Um pouco abaixo disso, se cair para 58 MHz, aparece a gripe, aparece o resfriado, afeta o nosso sistema imunológico. Se a frequência baixar ainda mais para 42 MHz, a frequência do nosso corpo, podem surgir câncer. Perceba este estudo em 1992. Se o nosso corpo oscilar muito
aproximadamente 3 MHz oscilar, surgem dores de cabeça. Se oscilar demais 10 MHz, pode chegar a uma enxaqueca. E ele também fez o estudo das frequências dos óleos essenciais. E aqui eu anotei duas, da lavanda. A lavanda tem 118 MHz e o hortelã-pimenta tem 78 MHz. Por que é importante descobrir isso? É importante quando você está com o sistema imunológico enfraquecido, baixo, debilitado. Porque os cítricos são tão maravilhosos, são tão importantes para a gente quando a gente coloca no difusor pessoal, quando a gente faz um spray aromático com álcool de cereais e algumas gotas para borrifar, como se fosse um perfuminho aromaterapêutico. Quando a gente usa um difusor de ambiente, o que isso faz? Quando entra em contato com o nosso corpo, com o nosso sentido do olfato, altera a nossa vibração. Não sou eu quem falou isso, foi Bruce Tainio em 1992. E ele disse lá, o óleo de rosa possui as maiores frequências. As flores possuem as maiores frequências, porque elas trabalham aqui, o chakra cardíaco, resgata pessoas da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico. Esse é o poder das flores. Mas tem alguns óleos essenciais que vão trabalhar, por exemplo, tem um estudo feito com o óleo essencial de vetiver. O que eles fizeram? Eles pegaram 40 crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e fizeram a difusão do vetiver. E perceberam que aquelas crianças conseguiam ter mais foco, mais concentração para realizar as suas tarefas do dia. Isso é um avanço incrível, mas quando tu vais olhar lá para o vetiver, olha a relação linda que a gente pode fazer agora. O vetiver, ele é uma raiz. O vetiver, ele cresce assim, um tamanho médio para cima, mas para baixo as suas raízes são profundas. As suas raízes, eles são utilizados para aquelas encostas de rios assim, para que não aconteça o assoreamento, desmoronamentos. Então ele consegue segurar a terra. Por isso que a gente diz que o vetiver é aterrador. E uma criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade está com a cabeça a mil, não consegue se concentrar, qualquer coisa tira a atenção dela. Aí o vetiver vem e aterra aquela criança, traz foco, concentração. E isso quem diz não sou eu, foi uma pesquisa com 40 crianças que possuíam esse tipo de transtorno. É lindo de ver isso. Por que a aromaterapia é tão importante agora, durante a pandemia e principalmente pós-pandemia? Porque todo mundo ficou abalado com essa situação de mudar a sua rotina. Nós somos seres de hábitos e qualquer coisa que muda a nossa rotina nos afeta emocionalmente. Até a gente começar a se acostumar, um novo hábito, uma nova rotina, a gente já foi muito afetado. Outra coisa, todas aquelas dores que eu falei antes, pessoas que já sofreram com a doença, ficaram perto, de chegar a óbito, ou aqueles que perderam entes queridos, aqueles que perderam seus empregos porque as empresas tiveram de fechar as portas, que não conseguiram ficar 2 meses sem faturar. Então, são tantas questões que nos faz se sentir abalado emocionalmente, psicologicamente. E se você utilizar a terapia com os óleos essenciais, você ameniza os efeitos dessa pandemia ou até você evita chegar a este ponto.
Tá legal? Lembrando que a aromaterapia já faz parte das práticas integrativas e complementares de saúde do SUS desde 2018, março de 2018. Esse é o chamado estresse pós-traumático. Pode te ajudar em estresse pós-traumático. Vamos conhecer mais uma técnica. Existe a técnica da meditação Mindfulness, de Liane. Meditação de novo? Sim, meditação. Por quê? A meditação, ela faz com que a gente se conecte com o presente. Nem no passado, como muitas pessoas prendem a sua memória no passado e acabam trazendo uma depressão, ou no futuro, preocupadas com o futuro, acabam ficando muito ansiosas. A Mindfulness é você respirar profundamente, se concentrar no presente, e os óleos essenciais nos ajudam a potencializar os efeitos da meditação. Você não precisa se formar em meditação, você não precisa ter um professor de meditação. É só você vai lá no YouTube, tem muita gente ou muitos canais que ensinam passo a passo como chegar ao estado de meditação. Mas só de você inalar um óleo essencial, parar um pouco, respirar por 5 minutos, você vai ver a diferença. Você vai ver que o seu raciocínio, você vai perceber que os seus sentidos vão ficar mais equilibrados. Eu faço isso quando eu tenho alguns projetos para apresentar com a doTERRA, quando eu estou com toda a demanda de casa, de mãe, com a demanda da polícia militar e com a demanda de algum projeto que é criação. Tudo que a gente faz é processo de criação. Querida Aline, você quer falar comigo ao vivo? Me diz aí se quer que eu chamo você. Ou você só está apertando sem querer aí no participação. Hoje é óleos essenciais. Essenciais e as emoções. Se você quiser o e-book, eu tenho um e-book que fala sobre os benefícios emocionais dos óleos essenciais. Manda para mim o seu e-mail no meu direct e eu enviarei para você gratuitamente. Ah, tá. Foi sem querer, né? Eu só queria tirar essa dúvida. Tá bom. Quem está participando, quiser fazer uma pergunta, pode escrever aí. Ai, obrigada, querida. A Aline falou que está amando acompanhar. Obrigada. A Aline participou do nosso mini curso online, ficou muito apaixonada pelos óleos essenciais. Até diz que quer usar e a gente vai se falando e eu vou te indicar o que você precisar. Vamos entender mais um pouquinho. Vem outro pesquisador chamado a escala de Hawkins, que fala sobre as frequências também. Como o nosso corpo, que o Bruce Tainio falou, que tudo no nosso corpo tem frequência, é medido em megahertz. As nossas emoções também possuem frequência. E quem falou isso foi o Hawkins. E ele fez a escala das emoções. Ele fez a escala dos campos de energia e frequências vibracionais. Aí eu anotei só alguns, os principais aqui, para a gente entender a diferença quando você está na vibração, na frequência do amor, que seria 500 MHz, na aceitação, que seria 350 MHz, na neutralidade, nem bom nem ruim, seria 250 MHz. Mas se você desce para a frequência do medo, já é 100 MHz. E você desce para a vergonha, é 20 MHz. Então, esse outro cientista, pesquisador, vem aqui e diz assim, olha, você que se alimenta. Olha, muito obrigada, querida. A Flor de Açucena está dizendo aqui para quem vai ver depois o IGTV. Gosto muito da forma como você aborda os assuntos, sempre lhe vejo ao vivo, venho correndo. Obrigada, vamos aprender juntos, vamos compartilhar essa terapia tão linda com o maior número de pessoas.
E ele diz aqui que quando você está abaixo de 250 MHz, você está em contração. Você está em contração, você já vai entender. E quando você está acima, você está em expansão. Expansão. Aqui a gente vai olhar para a sabedoria divina, a sabedoria da natureza, sabedoria do desenvolvimento. Seja bem-vinda. O que é isso? Nós estamos em constante processo de evolução, tanto física, que o nosso corpo ele se regenera a todo instante. Todo instante, fisicamente, estamos em processo de transformação. Alguns cientistas falam que em 5 anos, olá divina, que em 5 anos você não é mais o mesmo, você já trocou todo o seu tecido, tanto externo como a pele, quanto o tecido dos órgãos. O nosso intestino, a cada 5 dias, a camada do nosso intestino é totalmente trocada, nova, renovada. Daí a importância do nosso intestino, que ele é considerado o nosso segundo cérebro. Enfim, você está em expansão. Mas quando você vai para a parte mental, pessoas com medo, olha só, pessoas com medo, o que acontece? O seu raciocínio, a sua inteligência, ela é suprimida. Ela é suprimida. O teu córtex pré-frontal, ele é suprimido. Por quê? Porque vem lá do nosso tempo bem mais antigo, quando você tinha que matar para se alimentar ou correr para sobreviver. Então, quando você está com medo, o teu corpo ele se contrai para que venha liberar sangue para cá, para a parte mais externa, para as pernas, para você conseguir correr, para que você consiga lutar. Aí é liberado adrenalina, tá? Cortisol. Quando você está com medo. Quando você está em estado de expansão, o seu corpo consegue se regenerar, porque ele não está mais preocupado com a sobrevivência, ele está mais preocupado com o desenvolvimento. Quando você está com medo, o seu corpo, o seu sistema imunológico fica comprometido. Nos pegaram aqui o fio da meada com a pandemia. Muita gente não adoeceu por causa do Covid, mas muita gente adoeceu com outras afecções respiratórias, bacterianas, vírus, todos esses que a gente tem no mundo, mas eles adoeceram por conta do sistema imunológico debilitado, porque estava com medo, estava ansioso, o corpo ficou mais debilitado. Então, quando você começa a promover sentimentos de bem-estar, começa a trabalhar com meditação, começa a alimentar, a nutrir o seu corpo com comida de verdade, né? Nada de fast food, nada em caixinha, aí você começa a se nutrir da energia vital das plantas, da natureza, e com a terapia dos óleos essenciais, ele vai trabalhar o mental, vai trabalhar o psicológico. Daí você também trabalha o seu sistema imunológico. Eu acho lindo essa parte, quando a gente faz essa relação e vê que está tudo interligado. Tudo interligado. Eu vi também uma outra pesquisa que desde 2001, que foi a queda... Isso mesmo. A Aline está dizendo que acabou adoecendo por conta do medo. Sim, o seu sistema imunológico ficou mais enfraquecido. Isso mesmo. Por isso que eu digo, gente, a gente já sabe o que tem que ser feito. Tem que usar máscara, tem que higienizar os locais, mas para de ficar assistindo televisão sensacionalista, que é só morte, né? Violência, porque a gente está alimentando o nosso subconsciente com essas mensagens negativas.
Também sinto medo exacerbado, é horrível isso. Quando a gente sente medo, afeta o nosso sistema imunológico por conta do redirecionamento, né? O corpo deixa de se proteger e dispara o cortisol. O cortisol é inflamatório, o cortisol em excesso, ele é inflamatório. E aí acontece uma gripe, uma dor de garganta, uma dor no estômago, porque as nossas emoções, elas são sentidas no corpo. Teve gente que sentiu muita dor no peito, teve gente... Desculpa, foi pausado aqui. Tem gente que sente dor no corpo, tem gente que sente dor no estômago, enxaqueca. O corpo, quando ele está em estado de estresse aumentado, ele revela. Daí, para você não passar para os alopáticos imediatamente, para abafar o que o corpo quer te dizer, faça primeiro uma análise. Se está com muita adrenalina, está muito estressado, faz uma meditação, muda o foco. Quando você muda o foco, você quebra o ritmo da ansiedade e do estresse. Muda o foco. Quando eu uma técnica que eu faço quando eu estou muito preocupada com muitas coisas, inalo, faço inalação e tudo, mas o que me ajuda é caminhada. Caminhada me tira do foco, porque aí eu começo a observar, né? Agora não pode caminhar, mas quando podia, eu ia caminhar, trabalha os nossos hormônios, né? A atividade física também trabalha os hormônios, e aí quando você volta, você faz o ufa, né? Tira o foco, tá? Temos a capacidade de mudar ou manipular nossa emoção. Sim, temos a capacidade de fazer isso. Mas quando você coloca a consciência nisso, e você só pode estar consciente do seu estado emocional quando você tem autoconhecimento. Porque tem gente que está tão no nível de estresse tão grande que nem percebe que está olhando para a pessoa e já está olhando e dizendo, falando alto, né? Discutindo com facilidade, mas não percebe que está no nível de estresse bem alto. Outra coisa que aconteceu nas famílias, aumentou a violência de mulheres, né? Entre mulheres, mas feminicídio aumentou, a violência doméstica aumentou. Por quê? A família já está no estado de estresse, de medo tremendo. Medo do desemprego tremendo. Mas aí, aquele relacionamento que não era harmônico, né? Que era apenas assim, estamos aqui a trancos e barrancos, que só se via à noite, na hora de dormir, então não tinha tempo de discutir, de enfrentar a situação. Aquele relacionamento teve vamos ver, vamos conversar agora, né? Porque agora a gente precisa estar em casa, precisa olhar um para o outro. Então isso também foi revelador. Então, a aromaterapia, a Aline está perguntando, Dili, tira essa dúvida sobre o estresse. Como posso utilizar os óleos essenciais? Ultimamente meu estresse aumentou muito. Você pode utilizar como eu fiz agora. Eu fiz com a lavanda uma inalação, umas 10 inalações profundas. Mas para você ancorar esse novo sentimento que você quer ter, eu fiz com relação ao medo. E o que nos tira do medo é o aconchego, né? É o acalanto, é o amor, é o afeto. Aí você tem que fazer verbalizar para ancorar o aroma com o nosso mental, nosso sistema límbico. Você inala a lavanda, mentaliza e fala: eu estou protegida agora, eu estou protegida sempre, eu estou protegida agora, eu estou protegida sempre. E você começa a trazer esse sentimento, as luzes aqui, esse sentimento, você consegue trabalhar a imaginação, você precisa trabalhar a imaginação. Quer ver como isso é verdadeiro? Pega alguém que vive no passado.
começa a falar das tristezas do passado. Daqui a pouco esse alguém vai estar se sentindo triste e pode até chorar, porque ela está trazendo à memória, para o momento presente, situações tristes, que começa a sentir triste e daqui a pouco chora. Mas da mesma forma, se você começa a mentalizar coisas boas, momentos bons, ou até imaginar, trabalha a sua imaginação, coisas boas, o seu corpo começa a produzir sentimentos bons e daqui a pouco você está feliz, alegre. Pode fazer o teste, é real, você consegue ter o controle, esse controle mental, basta praticar. Tá legal? Respondi sua dúvida, Aline? Responde para mim um ok aí. Essa live de hoje vai ficar salva lá no meu IGTV. Se você quiser comentar, se você quiser compartilhar com alguém que precisa saber que existe o suporte com os óleos essenciais para questões emocionais, abençoa uma vida, compartilha. Se você quiser saber o preço de algum óleo essencial, manda lá no meu direct, eu falo para você. Sim, tá bom. Vamos conhecer alguns óleos essenciais que a doTERRA pode nos ajudar nisso. Eu já falei da lavanda. A lavanda ela é riquíssima em acetato de linalina e linalol. Mas para que isso é importante? É importante no sentido físico, né? Quando o aroma, os compostos químicos entram em contato com o nosso sistema límbico, produz uma reação de neurotransmissores. Tá bom, Alinha? Obrigada também por participar da nossa live. Mas tem outro que trabalha grandemente os nossos estados emocionais, que é o balance. O balance em português seria equilíbrio, né? Seria harmonia, equilíbrio. E o balance, ele é uma mistura de óleos essenciais que você pode fazer inalação ou você pode massagear os seus pés. Os pés possuem pontos reflexos do nosso corpo. Então, todos os sistemas do nosso corpo são beneficiados quando você faz a massagem nos pés com o óleo essencial, misturando no óleo de coco. O balance já vem misturado com óleo de coco, mas alguns óleos essenciais que não vêm, você precisa fazer a diluição com óleo de coco. Outro que é maravilhoso para aquelas pessoas que não estão conseguindo dormir. Giliane, eu não estou conseguindo dormir, eu tenho muita agitação mental, estou com muita preocupação, muita gente próximas a mim, muita gente na minha família, amigos, estou passando por situações difíceis e aí afeta o meu sono. E o sono é extremamente importante para a gente regenerar, é o momento de regeneração celular, é o momento de consolidação de memórias, é o momento de que o nosso corpo realmente vai se renovar, que é o Serenity. O Serenity da doTERRA é um blend também, e olha quais são os óleos essenciais que ele contém: lavanda, roúde, cedro, ilang-ilang, manjerona, camomila romana, vetiver e sândalo. Gente, Serenity é uma bênção. Sejam bem-vindos. É uma bênção. E aí, quando um óleo essencial já é cheio de compostos aromáticos maravilhosos. Quando você une 2 ou 3, eles se potencializam. Então, ele tem um efeito muito mais efetivo, eficaz. Serenity também é uma indicação. Tem o vetiver, que eu falei, né, daquele caso de 40 crianças, o Dr. Terry Friedman, em 2001, fez um estudo que apontou que o uso do vetiver, por conta do mirceno, que é um composto químico que ele tem, reduz a agitação mental e ataque de pânicos e ajuda no foco e na concentração de crianças com
transtorno de déficit da atenção e hiperatividade. Vetiver. Gente, uma vez, quando eu estou em algum projeto da doTERRA, eu estudo de madrugada, porque eu trabalho, eu cuido da minha filha. Então, a madrugada para mim é maravilhosa, porque é um silêncio. Mas nesse dia eu estava com tanta agitação mental, que a gente começa a produzir, o processo de criação, né? Ele te deixa ligado, vamos dizer assim. O processo criativo te deixa ligado. E eu já estava terminando e eu queria baixar a bola para poder dormir. Aí eu peguei o vetiver, peguei o meu pé, o dedão do meu pé e massageei o vetiver assim no dedão do meu pé. Eu diluí um pouquinho de óleo de coco e uma gota dele no dedão dos 2 pés. Fiz a massagem, massageei bem. Gente, em 15 minutos, parece que a minha cabeça pesou assim, sabe? Pesou, assim. Aí nossa, começou a me dar uma moleza. E aí sim que eu fui dormir. Porque na reflexologia podal, o dedão do pé, ele representa o nosso cérebro. Olha só como é lindo isso. O nosso cérebro. Aí eu vi efetivamente na carne o poder de um óleo essencial. Além da pele do nosso pé, ele tem os poros maiores, ele não tem, ele ser mais, para quem tem sensibilidade, a pele do pé é mais resistente. Enfim, são tantos benefícios de utilizar os óleos essenciais nos pés que você se perde. Então esses seriam os principais para reduzir estresse e ansiedade: lavanda, balance, serenity. O que mais? O vetiver. Mas a doTERRA também, ela fez um kit e chamou de kit emocional. São 6 blends, eu não trouxe aqui, que também são misturinhas, porque um óleo essencial unidos junto com o outro, eles se potencializam. É muito interessante. Eles se potencializam. Então ela montou esse kit com 6 blends e ela ainda te ensina a utilizar para transmutar os sentimentos. Tô com raiva, tô com medo, quero me sentir assim. Aí ela indica qual blend você vai utilizar. É muito lindo isso. É o kit emocional. É lindo. Na quinta-feira, nós falaremos de óleos essenciais no controle do peso. Pode ter ingestão, pode ser por via inalatória, pode ser por via tópica. Aí você vai descobrir na quinta-feira. Toda terça e quinta, às 18h30, faremos live. E todo sábado, às 11 horas, eu já vou falar dos óleos essenciais na cosmética, que eu também formei como cosmética natural. E aí é uma parte apaixonante, que eu também sou muito apaixonada por fazer. Eu acho que eu vou até fazer um sabonete natural aqui no sábado. Vou ensinar vocês a fazerem. Mas todo sábado ou eu trago alguém que trabalha com sabororia natural, ou eu faço um cosmético natural aqui com vocês. Mas aí a gente vai aprendendo, vai compartilhando. Deixa eu ver. O do sábado eu gosto muito de utilizar esse livro aqui, que ele nem é isso. É um do Fernando Amaral, que o Fernando Amaral ele dá dicas dos óleos essenciais na estética, para quem quer trabalhar com a aromaterapia na estética. É muito eficaz. Deixa eu ver quantos minutos a gente já tem. Eu acho que já vai encerrar. Eu agradeço a todos que estiveram aqui presentes. Espero encontrá-los na quinta-feira. Quem quiser participar de algum mini curso, toda terça a gente está abrindo novas turmas de mini curso. É pelo WhatsApp. Tem vídeos, tem PDF disponível. E tem... Olha, já vai terminar 20 segundos. E tem desconto para quem quer adquirir óleos essenciais conosco. Então, eu fico aqui
com a minha gratidão a todos que participaram, colaboraram e